que faz fotossíntese, quem é que não faz fotossíntese, né? Te lembro para vocês que algumas criaturas são chamadas de heterótrofos, outras criaturas são chamadas de autótrofos. Qual é mesmo, gente, a diferença em relação a essa terminologia? A maneira mais simples de colocar é que heterótrofo é o cara que não produz o próprio alimento. Sendo que nesse caso, gente, deixa eu colocar de modo mais elegante, heterótrofos são caras incapazes de produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Como eles não podem produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, eles dependem de matéria orgânica previamente presente no meio. Matéria orgânica já encontrada no meio. Notem que quando a gente fala para vocês que eles não produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, é a maneira elegante de dizer que eles não produzem o próprio alimento. Então, eles não produzem o próprio alimento, eles dependem de alimento já presente no meio, na forma de matéria orgânica. Esses indivíduos, moçada, que são heterótrofos, claro, eles não fazem fotossíntese, eles, moçada, apenas vão realizar respiração, e eles equivalem aos animais, equivalem aos protozoários, equivalem aos fungos e equivalem a algumas bactérias vão trabalhar desse jeito. Então, criaturas que são heterótrofas. Criaturas autótrofas, auto quer dizer próprio, trofo quer dizer comer. Então, ele produz auto, próprio, trofo, comida. Eles produzem o próprio alimento. E dizer que eles produzem o próprio alimento quer dizer que eles produzem matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Eu sou meio traumatizado com esse conceito de que autótrofo é o cara que produz o próprio alimento, né? Quando, há muito tempo atrás, certa vez eu estava corrigindo lá uma prova de recuperação, né? Acho que era bem a terceira ou quarta recuperação lá de uma criatura que estava fazendo no terceiro ano, né? O pessoal do colégio definitivamente queria passar ela, né? E aí a prova estava relativamente tranquila, né? A prova lá aberta e tal, mas relativamente tranquila. E aí uma das perguntas era, o que é um autótrofo? Exemplifique. Aí a menina escreveu lá, né? Autótrofo, quem produz o próprio alimento. Exemplo, abelha. Deu para entender o que é que a menina pensou? A abelha produz o mel é o alimento da abelha, então automaticamente a abelha ela é autótrofa. Eita, moçada, pelo amor de Deus, cuidado, cuidado. Não, tá? Se você pensar de repente lá que a abelha é autótrofa porque produz o próprio alimento, porque produz o mel, um cozinheiro é autótrofo porque ele vai lá e cozinha a comida dele. Não é desse jeito. Quando eu falo em produzir o próprio alimento, é produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. E isso a abelha não sabe fazer. Porque o que a abelha faz é visitar a flor, pegar um néctar, né? Que é o material açucarado que tem na flor, e utilizar aquilo para produzir mel. Só que o néctar já é orgânico. Então ela está transformando matéria orgânica em matéria orgânica. Isso todo mundo sabe fazer. Eu sei fazer, você sabe fazer. Você pega proteína e transforma em aminoácidos. Você pega aminoácidos e transforma em proteína. Produzir matéria orgânica a partir de matéria orgânica é fácil. Então a abelha faz isso. O cozinheiro, né? Quando pega lá a carne crua e transforma em carne cozida, ele está produzindo o próprio alimento, entre aspas, né? Matéria orgânica a partir de matéria orgânica é tranquilo. O que os autótrofos têm de especial, que o cozinheiro não tem, que a abelha não tem, é produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. E aí, moçada, nesse caso, matéria inorgânica de CO2 e água, já não dá, moçada, para qualquer criatura fazer isso. Quem é que vai fazer, moçada? Processos autotróficos, como, por exemplo, fotossíntese. Aí você vai ter isso em plantas, em algas e em algumas bactérias. Ora, plantas e algas são criaturas que são eucariontes. Como plantas e algas são eucariontes, eles apresentam cloroplastos para fazer fotossíntese. Mas, gente, e as bactérias que fazem fotossíntese? Bactérias são procariontes. Se bactérias são procariontes, isso quer dizer automaticamente que bactérias não apresentam cloroplastos. Aliás, qual é a única organela que você tem nas bactérias? Ribossomos, né? E aí, se bactérias não têm cloroplastos, se bactérias só têm ribossomo, como é que a bactéria vai fazer fotossíntese? Opa, cuidado, nem toda bactéria
faz fotossíntese, né? Então, a maioria das bactérias é heterótrofa. Então, por exemplo, as bactérias que causam doenças, as bactérias decompositoras, todas elas são incapazes de produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, elas não produzem o próprio alimento, elas dependem de matéria orgânica previamente existente. No caso de uma bactéria parasita, você é a comida dela, a matéria orgânica é previamente existente. No caso de uma bactéria decompositora, restos de matéria orgânica no meio, e daí por diante. Agora, nas bactérias que são autótrofas, produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, como é que elas trabalham? Bom, algumas moçada fazem fotossíntese igual a das plantas. Essas são chamadas de cianobactérias. As cianobactérias antigamente eram chamadas de cianofícias ou ainda algas azuis. Esse nome, gente, caiu em desuso porque é muito claro hoje que as cianobactérias não são algas. Elas são bactérias, né? Algas, hoje em dia, só as eucariontes, só quem tem carioteca, núcleo bem delimitado, e aí vai. Então elas são parecidas com as algas, porque são aquáticas, têm um modo de vida semelhante às das algas, e eram chamadas de algas. Mas hoje em dia é muito claro que elas são bactérias, dá um nome melhor, é cianobactérias. A fotossíntese delas é igual à fotossíntese vegetal. Tudo bem, é igual, mas é diferente, né? É igual em termos de processo. Entretanto, não há cloroplastos, a única organela é os ribossomos, então a fotossíntese é igual à fotossíntese vegetal, apenas não acontece em cloroplastos. Ao invés de acontecer em cloroplastos, acontece em dobras de membrana, chamadas de lamelas ou cromatóforos. Inclusive, gente, para quem lembra lá da aula de introdução à citologia, em que eu fui falar da diferença entre a célula eucarionte e a célula procarionte, a gente comentou sobre a lamela, sobre o cromatóforo. Lamelas ou cromatóforos, eles são dobras de membrana, invaginações de membrana, muito parecidos com o mesossomo, né? A diferença é que o mesossomo, ele tem enzimas para respiração aeróbica e as lamelas apresentam pigmentos fotossintetizantes, nesse caso lá, clorofila, igual à clorofila das plantas nesse caso. Então, mesossomo, aquela dobra de membrana com enzimas para fazer respiração aeróbica. E a lamela, dobra de membrana, parecida com a lamela do cloroplasto, onde você vai ter pigmentos fotossintetizantes. Ah, por falar em parecido com o cloroplasto, lembra da origem do cloroplasto? Lembra da hipótese da simbiose? Segundo a hipótese da simbiose, mitocôndrias e cloroplastos um dia foram bactérias. Nesse caso, né, as mitocôndrias vieram de bactérias aeróbicas, bactérias que faziam respiração aeróbica, e cloroplastos, moçada, vieram de cianobactérias. Olha como faz todo sentido, né? Cianobactérias, evolutivamente, pela hipótese da simbiose, originaram os cloroplastos, fotossíntese nelas é igual à fotossíntese da planta, é igual à fotossíntese do cloroplasto, e a própria estrutura é semelhante, né? No cloroplasto tem lamelas, na cianobactéria tem lamelas também. Né? Então a gente acredita que as cianobactérias, há muito tempo atrás, originaram os cloroplastos devido à hipótese da simbiose, né? Então surgem os cloroplastos a partir das cianobactérias. Você tem, gente, a fotossíntese lá em outras bactérias que não cianobactérias. Em outras bactérias que não cianobactérias, o processo é mais diferentão, tanto é que ele se chama fotorredução. A fotorredução, gente, ela é um tipo de fotossíntese que acontece em bactérias que não são as cianobactérias. Eu tenho 3 diferenças em relação à fotossíntese das plantas. Primeira diferença, não acontece em cloroplastos, e sim em lamelas ou cromatóforos. Novamente enchendo o saco, a única organela das bactérias é um ribossomo, então não tem cloroplastos, a fotossíntese. Fotorredução vai acontecer em lamelas ou cromatóforos. Número 2, ela não utiliza clorofila. No lugar de clorofila, ela utiliza bacterioclorofila. Inclusive, moçada, a bacterioclorofila também pode ser chamada pelo nome de
bacteriorhodopsina. E uma diferença marcante, bacteriorhodopsina, e uma diferença marcante é que a clorofila ela é verde, a bacteriorhodopsina ela é vermelha. Então, enquanto as plantas, as algas azuis, na verdade não é algas azuis, mas elas são verdes, né? Elas têm clorofila verde. No caso lá das bactérias que fazem fotorredução, não utiliza clorofila verde, sim bacterioclorofila, bacteriorhodopsina de coloração avermelhada. Mas a principal diferença não é nenhuma dessas duas. A que mais me chama atenção é que a fotossíntese bacteriana, fotorredução, ela não usa água. E é uma ideia importante, né? Todo O2 liberado pela fotossíntese vem da água. Se a fotossíntese em bactérias, se a fotorredução não usa água, automaticamente ela não libera oxigênio. Ô Landim, no lugar de água, ela usa o quê? No lugar de O2, ela libera o quê? Mais importante exemplo de fotossíntese bacteriana, fotorredução, chama a moçada lá de fotossíntese bacteriana sulfúrea. Na fotossíntese bacteriana sulfúrea, você vai agir CO2, ao invés de água, H2S, gás sulfídrico, e vai produzir glicose, água e enxofre. Olha que interessante para mim. No caso da fotossíntese das plantas, das algas azuis, se você usa H2O, você libera O. No caso da fotossíntese sulfúrea, se você usa H2S, você libera S. E aí, gente, eu posso usar esse raciocínio para generalizar a equação da fotossíntese com o nome de equação de Van Niel. Claro que o nome da equação ela é o de menos. A equação de Van Niel é a equação geral para a fotossíntese em qualquer criatura que você queira analisar. Segundo moçada, a equação de Van Niel, fotossíntese é CO2 mais H2X, dando glicose, água e X. Ô Landim, quem é o X? Quem é o X? Depende, moçada, de quem você está analisando. Pode notar que o X nas plantas, ele é o oxigênio. Então eu vou pegar H2O e liberar O. Eu vou pegar H2O e vou liberar O aqui na brincadeira. Então O acontece em plantas, acontece em algas, acontece nas cianobactérias. Mas, por exemplo, isso aqui pode ser enxofre, né? Como acontece nas bactérias sulfúreas, nesse caso, onde eu estou pegando H2S e dando S. Percebam bem que a fotossíntese, em todo mundo que faz fotossíntese, ela é muito parecida. É CO2 mais H2 alguma coisa, dando glicose, água e alguma coisa. Sendo, né, moçada, que X pode ser oxigênio, X pode, por exemplo, ser enxofre aqui na jogada. Quando você trabalha com a história da vida na Terra, origem da vida, a primeira fotossíntese a surgir no planeta foi a fotossíntese à base de enxofre. Ou seja, essa fotossíntese bacteriana sulfúrea, ela foi a primeira fotossíntese a surgir na história da vida na Terra. Então, quando a fotossíntese apareceu, quando a vida estava surgindo, ela era desse jeito. E aí, eu queria que vocês me ajudassem a pensar na besteira. Os primeiros caras que faziam fotossíntese eram bactérias desse jeito, usavam H2S e liberavam enxofre. Mas logo, o H2S foi substituído pelo H2O e liberou oxigênio. Eu queria que vocês imaginassem para mim qual é a vantagem da fotossíntese utilizar H2O ao invés de H2S. Qual é a vantagem da fotossíntese usar H2O ao invés de H2S? Se alguém respondeu, é porque quando a fotossíntese usa H2O, ela libera oxigênio, isso não é vantagem nenhuma para a planta, não é vantagem nenhuma para a bactéria. Lembre que o oxigênio é um subproduto metabólico da fotossíntese da planta, das cianobactérias, que a princípio para elas não servia para nada. Depois passa a servir como substrato lá no processo de respiração aeróbica e etc e tal. Na verdade, o motivo pelo qual a fotossíntese com H2O é muito mais bacana do que a fotossíntese com H2S é muito simples. O que é que tem mais no planeta Terra? O que é que tem mais aqui? H2O ou H2S?
Ora, moçada, pelo amor de Deus, né? Eu tenho oceanos de H2O. Chove H2O. H2S na Terra é muito pouco. Isso quer dizer que quando a vida surgiu, a primeira fotossíntese que existiu na história da vida na Terra usava enxofre. Só que H2S não é muito comum. De maneira que logo, logo, a galera, entre aspas, aprendeu a fazer fotossíntese com H2O. O que é muito melhor. Porque H2O é muito mais abundante do que H2S. Você passa a ter muito mais H2O, né, no planeta lá do que H2S, passa a ter uma fotossíntese mais fácil. E de brinde, pra gente liberar oxigênio, permitindo que a respiração aeróbica apareça, né? Então, generalizando, CO2 mais H2 alguma coisa, dando glicose, H2O e alguma coisa. Ou alguma coisa varia de criatura para criatura que faz fotossíntese. Eu estava comentando com vocês agora um pouquinho que quem é autótrofo, né? Quem é autótrofo produz matéria orgânica a partir de matéria inorgânica, plantas e algas fazem fotossíntese, e algumas bactérias fazem fotossíntese, mas algumas bactérias fazem quimiossíntese ao invés de fotossíntese. E, gente, nesse caso, quimiossíntese é muito parecido com a fotossíntese, muitíssimo parecido. Só muda a fonte de energia para produzir matéria orgânica. Né? Lembra lá que a fotossíntese ela é um mecanismo de síntese de matéria orgânica, produção de matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Ora, a fotossíntese é desse jeito. A diferença é que enquanto a fotossíntese utiliza luz, a quimiossíntese utiliza energia química, a energia liberada na oxidação de substâncias inorgânicas aqui na jogada. Ou seja, o processo de quimiossíntese é o mesmo. Produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Pegar CO2 mais H2 alguma coisa, dando glicose alguma coisa e água. Notem que a equação geral ela é a mesma da fotossíntese. Então você vai produzir glicose do mesmo jeito. Vou pegar matéria inorgânica, CO2 mais H2 alguma coisa, produzindo matéria orgânica. A diferença é que ao invés de luz, eu vou utilizar a energia de oxidação de moléculas inorgânicas. Então, energia de oxidação de moléculas inorgânicas. Cuidado, cuidado, muito cuidado, que o processo de quimiossíntese ele acontece somente em algumas bactérias. Não são todas as bactérias que fazem isso, somente algumas, mas somente bactérias podem trabalhar desse jeito. Apenas bactérias podem fazer quimiossíntese. Eu vou lembrar de alguns exemplos de bactérias que fazem quimiossíntese, o mecanismo que elas utilizam para poderem fazer quimiossíntese. Inclusive lá nas aulas de ecologia, a gente vai falar sobre muitas dessas garotas, né? Por exemplo, a gente vai ter lá as chamadas bactérias nitrificantes. Claro que no futuro a gente conversa um pouquinho melhor sobre o ciclo do nitrogênio, mas para quem lembra, pelo menos mais ou menos, do ciclo do nitrogênio, o ciclo do nitrogênio começa com N2 da atmosfera formando amônia, né? Sendo que do N2 para amônia, esse processo se chama fixação. E a amônia, gente, pode ser utilizada por alguns seres vivos. Qual é o problema? É que a amônia é tóxica para a maioria das formas de vida. E aí, algumas bactérias, então, vão pegar a amônia e oxidar a amônia a nitrito. Sendo, gente, que essas bactérias são chamadas de nitrosomonas, elas são chamadas de nitrosococos. Tem esses dois tipos aqui. E por que elas fazem isso? Ora, elas fazem isso porque quando elas vão lá e transformam amônia em nitrito, elas liberam energia e essa energia ela é então utilizada para produzir matéria orgânica a partir de matéria inorgânica. Então elas são quimiosintetizantes. Quer dizer que nesse caso, N2 em amônia, fixação, e a amônia muito tóxica tem que ser transformada em outras coisas para a maioria dos seres vivos usarem. Cá entre nós, transformar em nitrito não adianta grandes coisas não, porque o nitrito também é tóxico pra caramba. Daí,
Outras bactérias vão pegar o nitrito e transformar o nitrito em nitrato. Essas jovenzinhas são bactérias chamadas de Nitrobacter. E, gente, o nitrato, nesse caso, ele não é mais tóxico para as plantas. Para os animais ele é, mas para as plantas não. As plantas usam nitrato e utilizam o nitrato para produzir moléculas orgânicas com nitrogênio. Por que as nitrobactérias fazem isso? Para ajudar as plantas? Claro que não. Elas fazem isso porque quando elas transformam o nitrito em nitrato, libera energia e essa energia é utilizada na produção de moléculas orgânicas, né, para elas poderem se manter. Ou seja, quimiossíntese aí na brincadeira. Um outro exemplo que nós temos de bactérias quimiosintetizantes, para colocar para vocês, bactérias, moçada, chamadas de bactérias termoacidófilas. Eita, que belo nome, hein? Termo, calor, ácido, ácido, filos, amiga de. Essas bactérias termoacidófilas, elas são amigas de ambientes quentes e ambientes ácidos. Bactérias que vivem, gente, em chaminés vulcânicas submarinas. Ambientes, moçada, de altíssimas temperaturas, onde outras criaturas não conseguem sobreviver. E, moçada, ambientes extremamente ácidos. Por que ácidos? Porque o vulcão lá no fundo do mar, ele libera H2S. Né? Esse H2S deixa o meio ácido, outras criaturas não sobrevivem. Mas essas bactérias não estão nem aí. Aliás, elas pegam H2S, pegam sulfeto de ferro, produzem disulfeto de ferro, hidrogênio e liberam energia, sendo que essa energia que elas vão liberar, elas utilizam para poder produzir moléculas orgânicas. Então, a energia que elas liberam naquela reação, elas utilizam para produzir moléculas orgânicas como a glicose. Eu lembro a vocês que essas bactérias são aquelas bactérias que eu já falei algumas vezes, são as bactérias que toleram temperaturas mais altas, né? Então, elas aguentam 90, 100 graus de temperatura de boas. As enzimas delas só desnaturam em temperaturas além de 90, 100 graus. E alguns autores acreditam que as primeiras bactérias do planeta surgirem, elas usavam esses processos para obter energia. Então, alguns caras acreditam que na origem da vida, né, as primeiras bactérias que surgiram foram bactérias quimiosintetizantes e elas trabalhavam desse jeito. Talvez essa aqui seja a reação química mais antiga a surgir na história da vida para poder obter energia e produzir moléculas orgânicas. Bom, outro exemplo, moçada, de bactérias desse jeito são as bactérias metanogênicas. Ora, moçada, metanogênicas, gênicas, que geram metano. Então, são bactérias produtoras de metano. Sendo que essas bactérias produtoras de metano, CH4, qual é o mecanismo que elas usam para produzir metano? Elas vão pegar CO2 mais hidrogênio, dando metano, água e energia, e, novamente, elas vão utilizar essa energia para poder produzir as moléculas orgânicas delas. Eu lembro para vocês, moçada, que para elas poderem fazer essa reação, elas precisam de H2. Eu lembro para vocês de química que H2 não pode existir onde tiver O2. Porque se tiver H2 e O2 juntos, os dois, moçada, reagem, formam água e, bum, explode, né? É uma reação altamente exotérmica, de maneira que não pode ter H2 e O2 juntos. Senão eles reagem para formar água e liberam energia para caramba. Para acumular H2, O2 não pode estar presente. Isso quer dizer que para elas produzirem metano, para acumular H2, tem que ser em meios com pouco oxigênio. E alguns ambientes são particularmente favoráveis para isso. É o caso, por exemplo, lá de pântanos, é o caso, por exemplo, de mangues, é o caso, por exemplo, de depósitos de lixo, né, moçada? A gente lembra que o metano, né, com o nome lá de biogás, ele pode ser utilizado como combustível, né? Você tem lá aqueles aparelhos, né, chamados biodigestores, onde você vai pegar os biodigestores, vai pegar lixo, e o lixo ele é utilizado para recolher metano como biogás.
né? Então, no biodigestor, você vai pegar o lixo, essas bactérias naturalmente presentes, e vão produzir o metano com o nome lá de biogás, né? A gente lembra, inclusive, que o intestino de animais vertebrados vão liberar metano aí na jogada, né? Inclusive, a história do metano ser liberado do intestino, né? Metano é um dos gases liberados quando o cara libera um flato, né? Não vou falar peido, porque peido é muito deselegante, fica muito chato falar de peido em sala de aula, então não vou falar de peido aqui, vou usar um nome elegante, não vou falar em peido, flato, né? No caso lá do flato, peido, tudo bem. No caso lá do peido, o cidadão quando ele libera metano, mas não é o metano que dá o cheiro do peido, né? Alguém lembra quem é que dá o cheiro do peido? Quem dá o cheiro do peido são gases de enxofre à base de H2S normalmente. Sendo mostrado aqui a flatulência, o flato peido lá, né, ele também tem metano, né? E o metano, a gente lembra lá que ele pode ser usado como combustível, né? Na forma lá de biogás, mas, gente, ele também é um importantíssimo gás de efeito estufa, né? Daí, um dos grandes problemas relacionados com o aquecimento global é a pecuária. Porque se você acha que você peida muito, vacas peidam muito mais, carneiro, porco peida pra caramba. De modo que pecuária é um dos grandes agressores em termos lá de aquecimento global por causa da flatulência desses animais. Então, vaca, carneiro, né, cabra, porco, etc. e tal, no intestino deles tem bactérias metanogênicas, eles vão lá liberar metano, e o metano é um gás que retém muito calor, ele contribui para a intensificação do efeito estufa. Lembrando que o metano, ele é o biogás, também pode ser chamado de gás natural, né? Mas gás natural é quando ele é retirado do petróleo, né? É o mesmo cara. Se eu pego o gás natural, quando ele vem do petróleo, biogás quando ele é produzido a partir de bactérias metanogênicas, né? Através de biodigestores, no intestino dos animais vertebrados e daí por diante. A gente, moçada, tem um último exemplo de bactérias quimiosintetizantes chamadas de ferrobacilos, ferrobactérias. Os ferrobacilos. As ferrobactérias, elas vão pegar e oxidar ferro. No que você vai oxidar ferro, você vai liberar energia, e essa energia é utilizada na produção de moléculas inorgânicas. Entre aspas, forçando a barra pra caramba, essas bactérias comem ferro, né? Elas vão fazer o ferro enferrujar, né? Para poder liberar energia, e essa energia liberada na oxidação de moléculas inorgânicas é usada na produção da matéria orgânica do próprio organismo, autótrofos quimiosintetizantes nesse caso.